Tem gente presa no trânsito ou na portaria um pouquinho, mas a gente vai começando. No lugar aqui na frente. Tem lugar aqui na frente. A gente não mora. Bom dia a todos. Então, vamos abrir aqui o nosso evento sobre a Lei de Igualdade Salarial. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada aí pela presença dos nossos palestrantes. A gente está com a transmissão online, então, para o pessoal que está online, a gente não consegue ouvir vocês, mas o chat está aberto, e aí a gente tem alguém monitorando. Se vocês tiverem qualquer problema na transmissão, quiserem reportar, ou se quiserem fazer perguntas, a gente vai ter acesso às perguntas do chat, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre essa nova lei, a gente tem um prazo aí, dia 29, sabe que está perturbando o sono de muita gente. Os nossos palestrantes vão nos ajudar aqui, como que eles estão encarando esses desafios. Então, vou pedir para a Andressa apresentar os nossos palestrantes. A gente teve uma ausência da Flávia, né, que está doente. Então, Andressa, quer apresentar o... Bom dia a todos. Posso aqui? Acho que não, né? Bom dia. Então, bom dia a todos. É muito bom ter tantas pessoas aqui reunidas com a gente para debater esse assunto, que, como a Silvia comentou, né? Ele é um assunto que está causando inquietação, está trazendo preocupações, mas, ao mesmo tempo, é uma legislação que a gente entende que traz muitos benefícios para a sociedade como um todo, né? Então, acho que a gente precisa separar as coisas, né? Uma coisa é a importância da legislação, a importância do que ela traz consigo para a sociedade, e outra questão é como ela está sendo implementada, como ela está sendo procedimentalizada, e aí aqui sim a gente tem algumas dúvidas, restrições, né, críticas e questionamentos, que é um pouco do que a gente vai debater aqui hoje juntos, e a gente espera contar muito com a contribuição e a participação de cada um de vocês. E aí, para esse debate, a gente tem aqui um quórum qualificadíssimo, né, de colegas. Então, a gente tem a Fernanda Fresarim, diretora jurídica da Unilever. Temos conosco o Gianfranco Sinelli, diretor jurídico e compliance officer da Hidrovias Brasil. A Marcela Pietrobon, gerente jurídica da Medtronic. E a Silvia, nossa sócia. Muito bem. Vamos começar, então? Então, deixa eu passar aqui, pessoal. A gente trouxe um material que não é uma apresentação. A gente não vai aprofundar aqui detalhes da legislação no PowerPoint. Só alguns highlights, mais ou menos, para a gente se situar, mais ou menos, caso alguém, né, ainda esteja chegando na temática, a gente passar um overview aqui do que significa essa legislação e como é que ela foi evoluindo. Tá? Então, aqui. Então, a gente tem... Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer é a questão da lei, né? Então, a lei ela foi promulgada em julho do ano passado e ela traz consigo aqui algumas questões, né? Então, dispõe sobre a Lei de Igualdade Salarial e Critérios Remuneratórios, mulheres e homens, para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Então, quando a lei sai, para quem aqui atua mais diretamente na área, acho que todo mundo, ok, né? Serão respeitadas as previsões do artigo 461 da CLT, equiparação salarial, estamos falando de comparações de trabalho de igual valor, que há uma identidade de funções. E aí a gente tem o artigo 5º, uma regra de publicação semestral desses relatórios. E aí, nesse momento, a gente não tinha muita clareza ou muita ideia de como se daria essa publicação. Né? Bom, são as empresas que vão publicar, onde que isso vai ser publicado, isso vai para o Ministério do Trabalho, como que isso vai funcionar? Né? A gente não tinha muito essa clareza e estávamos entendendo o que estava se passando aqui. Bem, a gente tem uma previsão, comparação objetiva entre salários, remunerações, proporção de ocupações de cargos de liderança, né, acompanhados de informações que possam fornecer dados estatísticos sobre outros aspectos de diversidade. Então, essa era a primeira compreensão ou o primeiro contato que a gente teve com essa legislação e, claro, trazendo aqui uma multa caso o dever de publicação não fosse observado. Ficamos
com essas orientações gerais por muito tempo, porque a lei foi publicada em julho, havia uma previsão de regulamentação posterior e estávamos todos ansiosos e aguardando, e ao mesmo tempo com preocupações, né? Então, qual era a preocupação maior nesse momento? Bom, uma vez que eu precise elaborar esse relatório, como que eu garanto que eu vou conseguir traduzir as diferenças que de fato existem dentre essas funções? Como eu vou conseguir justificar eventuais diferenças salariais de remuneração? O quanto que isso pode impactar em outros direitos e garantias? E aí, finalmente, final de novembro, a gente tem a publicação do decreto, que traz algumas novidades. E uma delas é que, além do cargo, né, o relatório poderia ter também a ocupação conforme o código da CBO. Mas vejam que aqui a gente tinha uma coisa ou outra, né? O cargo ou a ocupação prevista no código da CBO, e trazer aqui uma abertura do que seria considerado nessa questão das diferenças salariais. Então, é o valor do salário contratual, 13º, gratificações e assim por diante. Então, a gente começa a ter mais elementos. E aí, a próxima surpresa não tão agradável é que esse relatório não seria apenas encaminhado para o Ministério do Trabalho, mas publicado em sites e redes sociais da empresa. E aí a gente já começa a entrar, né, não digo em pânico, mas já começa a ter uma preocupação muito grande, porque a gente não sabe como vai ser o relatório, a gente não sabe qual vai ser o grau de granularidade, de detalhamento, e a gente vai ter que publicar isso. E aí a gente começa a ver preocupações de diferentes matizes. A gente tem a preocupação com privacidade de dados pessoais, afinal ficamos anos nos preparando para implementar a LGPD. A gente tem preocupações do ponto de vista concorrencial. Acho que muitos aqui acompanharam ou se lembram que em 2020 teve toda uma investigação do CAD com relação a grupos de WhatsApp de RH que trocavam informações como salário e remuneração. E aí fica, algo estranho está acontecendo aqui. Então, antes, né, eu não tinha essa previsão, agora eu preciso lidar com essa diferença. Traz mais detalhes sobre o plano de ação para mitigação, então traz mais detalhamento do que é esperado nesse plano de ação, que até então a gente tinha linhas muito gerais. A gente tem também a questão do prazo desse plano de ação, então 90 dias, e outra surpresa, né, mas que essa acabou até ficando um pouco em segundo plano, né, com a questão da publicação, mas a outra surpresa é que o canal de denúncias que a gente estava imaginando que seriam as empresas, né, elas vão adaptar o canal de denúncias, é o mesmo, a gente vai criar uma linha separada, como vai ser? Esse canal de denúncias ele vai para o Ministério do Trabalho. Então, ele é elaborado e gerido pelo Ministério do Trabalho para lidar com essas situações. E aí tem todo um olhar aqui também, né, de, bom, mas como é que isso vai ser gerido, né? Como que isso vai se materializar. E aí, para completar, a gente tem a portaria dias depois. Né? A gente vai sufoco em sufoco. E aí a gente descobre, então, que, na verdade, né, passamos aí meses pensando, quebrando a cabeça como que a gente ia montar esse relatório, como é que seriam essas informações, né? E a gente descobre que as empresas não têm que montar esse relatório. Quem vai montar esse relatório é o Ministério do Trabalho. E com base no quê? Informações que as empresas foram prestando ao longo dos anos para o E-Social, né? E aí a gente fica assim, meu Deus, como assim? E aí a gente descobre que, então, a gente tem 2 seções nesse relatório. A primeira é composta de dados, que compõem o número total de trabalhadores empregados, com respectivos valores de salário e remuneração, e cargos ou ocupações contidos na CBO. Ou seja, o decreto falava cargo ou CBO, a portaria é CBO. E aí, o código da CBO, que nunca teve muito protagonismo em empresa nenhuma, passa a ser o definidor de um relatório que é público e que vai trazer as diferenças salariais existentes dentro das empresas. Pânico instaurado, né, gente? Porque, né, aí começa, como é que está o nosso CBO? Como é que a gente está se preparando para isso, tá? Parquinho, né? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, meu Deus, e agora? Né? Eu nunca usei. A CBO, para mim, ela tinha uma função muito, né, pequena, subsidiária, e agora passa a ter aprendizes no máximo, né? Aprendizes, exato, para o cálculo de aprendizes. E agora tem um protagonismo gigantesco, né? Isso tudo final de novembro, e a gente ainda sem saber direito qual é o layout e ainda o detalhamento
do relatório. E aí a gente descobre que teremos uma seção 2, né, do relatório, que as empresas vão poder detalhar aqui existência, inexistência de quadro de carreira e plano de cargos e salários, critérios remuneratórios, enfim. Então a gente começa a ter uma ideia desses contornos, e aqui sim, né, pelo menos de acordo com o decreto, aliás, com a portaria, a gente tem um movimento das empresas em fornecer essas informações, que a Silvia já vai falar que teve mais surpresas depois, né? E aí, enfim, para a gente fechar aqui, a gente tem aqui alguma previsão de datas, né? A gente descobre que o plano de ação, não descobre não, porque a lei já falava, né? Mas que isso vai ter que ser depositado na entidade sindical. Então, a gente ganha um pouquinho mais de contornos aqui. E aí a gente vem para... Aí na linha do sempre pode piorar um pouco, a gente teve uma live no começo de fevereiro, né? Que alguns acompanharam. E, de novo, a gente está... a lei, né, e a gente vai falar aqui com os nossos palestrantes, foi muito bem recebida, né, em termos do seu propósito. Mas a gente está com muita dificuldade, e parece que o próprio Ministério do Trabalho está com dificuldade, porque é decreto, é portaria, e aí é live, e depois a gente ainda tem perguntas e respostas que foram colocadas no site. O que teve de bom na live, né? Primeiro, foi divulgado o formato do relatório, que foi algo bom, porque ficou claro para todo mundo que os dados serão inespecíficos, né? Então, uma preocupação que tinha de você ter, como você tem no poder público, divulgado nome, salário de todo mundo, não existe mais, né? A gente sabe que vai ser divulgado por uma média, um percentual, né? Comparando cargos de homens e mulheres, um percentual de pessoas, mulheres e homens negros e não negros. Então, isso trouxe uma certa tranquilidade em termos de LGPD, em termos do que a gente teria até de preocupação com os próprios empregados, que não queriam essa divulgação, né? Então, isso foi bom. Existe ainda uma preocupação em relação a empresas, né, com cargos únicos. E aí, nas perguntas e respostas que o Ministério do Trabalho divulgou, pelo menos eu tive acesso ontem, não sei se foi ontem ou se foi alguns dias antes, eles disseram que se, mesmo assim, né, tiver uma possibilidade de identificação, isso terá um tratamento estatístico. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que eles vão fazer quando você tiver só uma pessoa no cargo, lá no grande grupo de CBO, né? Com formação superior, por exemplo, ou no cargo de diretoria. Mas a gente sabe que o Ministério do Trabalho está preocupado com isso e vai tomar alguma atitude em relação a empresas que possam ter uma identificação do trabalhador por ter um cargo único, né? Então, isso também foi algo que trouxe uma certa tranquilidade para nós. Outra coisa, o Ministério do Trabalho informou, pelo menos na live, que não tinha o propósito de sair autuando as empresas, né? Que o propósito era realmente começar a mudança de cultura no Brasil, de obrigações das empresas em relação à transparência salarial, que é algo que já existe em vários países do mundo. E aí que o propósito seria, então, dar um prazo para as empresas se explicarem, se tiver uma inconsistência ali que é justificável, isso não geraria uma autuação. Porém, nas perguntas e respostas que foram divulgadas ontem, o Ministério do Trabalho disse que, na pergunta, qual que vai ser o momento para as empresas se justificarem? No curso da ação fiscal. E aí, se for identificada uma irregularidade, terá uma autuação, como qualquer irregularidade trabalhista. Então, aí já nos preocupou um pouco, né? Porque, assim, o que a gente estava pensando? Publicou o relatório, tem uma inconsistência, eu devo aguardar uma notificação para preparar o meu plano de ação em 90 dias. O que parece que pode ser que aconteça? Que venha uma notificação do plano de ação, mas que junto a isso venha uma autuação, já pelas irregularidades. E aí, no curso da ação fiscal, ou eu vou ter que fornecer documentos para o fiscal, ou ele vai me autuar direto e eu vou, na minha defesa, tentar justificar essas diferenças que são justificadas. Então, assim, foi bom, mas, né, a gente teve uma preocupação aí. Um centavo é um centavo. Isso também eles falaram, que R$1, R$1 é a diferença salarial. Tem alguns países do mundo, né, você tem alguma diferença entre quem tem uns 5% de variação ou não. Aqui qualquer valor seria causa para desigualdade, para autuação. Outro ponto também que eles esclareceram foi a questão do CNPJ, né, que tinha muita dúvida. Eu tenho vários CNPJs, ou eu tenho várias empresas no grupo. E aí, o Ministério do Trabalho deixou claro que é por CNPJ completo. Então, todos, né, todo CNPJ completo tem que reportar. Se eu tenho menos de 100, eu vou dizer que eu tenho menos de 100, e aí eu não preciso preencher a aba do Emprega Brasil.
Mas também a gente já teve vários clientes reportando problemas, né? Porque eu só consigo acessar um CNPJ, né? Ou eu só tenho um certificado digital para uma empresa, eu não consigo fazer das outras sem certificado digital. Então, assim, tem alguns problemas práticos que as empresas ainda estão enfrentando, né? O que a gente discutiu aqui entre nós, e a gente falou, olha, o que dá para fazer é você registrar no e-mail que o próprio Ministério do Trabalho divulgou, registrar que você tentou, mas você não conseguiu, né? E tentar procurar uma gerência, como eles indicam lá no próprio formulário, né? Que você deve procurar uma gerência do Ministério do Trabalho, que na prática ele sabe que é muito difícil falar com alguém lá, né? Nem a gente consegue quando a gente quer. Então, assim, manda um e-mail e registra isso, né? Agora, o que teve, digamos, de ruim, assim, que ficou um pouco mais preocupante? Primeiro, que quem é meio período, quem é horista, quem é mensalista, está todo mundo no mesmo bolo. Eles vão olhar todo mundo, o que por si só já nos diz que pode haver discrepância, mesmo para a empresa que não tenha nenhuma desigualdade salarial, né? Porque você está comparando coisas diferentes, né? Outra coisa também é que eles vão considerar remuneração, horas extras, adicional noturno, remuneração por metas. A única verba que o Ministério do Trabalho diz que vai deixar de fora é o PLR. Mas você vai ter pessoas que ganham mais, por quê? Porque fizeram hora extra. E aí na live eles disseram, mas é porque assim, o Ministério do Trabalho sempre foi contra a hora extra, né? Mas assim, se teve hora extra, então eu quero direitos iguais para fazer hora extra, né? Então, se tem hora extra, então por que você elegeu o homem para fazer hora extra e não a mulher para fazer hora extra? Então, isso também é algo que eles vão considerar nessa análise. E o problema que a gente vê como maior é essa metodologia com base em grandes grupos de CBOs, né? Como a Andressa falou, era algo que a gente nunca ligou muito, CBO. E grandes grupos amplia ainda essa diferença, né? Porque você tem vários cargos diferentes dentro de um mesmo grupo. E para você ter uma igualdade dentro desse mesmo grupo, homens e mulheres deveriam receber o mesmo salário, né? O que, obviamente, não faz sentido, porque se você não faz sentido comparar, né? Um homem que faz uma atividade com uma mulher que faz outra atividade, né? Então, essas seriam as questões que a gente gostaria né, que as empresas gostariam de poder justificar, e que, em tese, o Ministério do Trabalho aceitará como justificativa. O que a gente está vendo é que assim, você vai ter que ter o seu próprio relatório, né? Para você poder se preparar para uma atuação ou para um plano de ação, porque o relatório do Ministério do Trabalho virá contaminado, distorcido, entendeu? Mesmo para quem não tem problema de igualdade. Mas, enfim, a gente já falou bastante, né, Andressa? Vamos deixar começar com os nossos palestrantes, que eu acho que eles podem ajudar a gente aqui, ou aumentar as nossas preocupações, ou pelo menos dividir como que eles estão pensando, né? A gente vai fazer terapia em grupo. Então, Marcela, vamos começar com você, né? E aí eu peço para a Fernanda e para o Jean fazerem as ponderações deles também. Quais têm sido as maiores preocupações do jurídico, né, em relação à implementação dessa nova lei? Como que ela foi recebida? E, assim, ponderando que agora a gente tem essa questão do concorrencial e da LGPD um pouco mitigado, né, porque serão anônimos os dados, qual que é a maior preocupação e o que tem sido o grande foco de vocês? Bom, gente, bom dia. Eu acho que, assim, você fez um grande resumo, né, de quais são os, acho que não problemas, mas os pontos de atenção que as empresas estão de olho, né, que trouxe as preocupações. Bom, primeiro, eu acho que a Andressa começou super bem falando que essa lei ela é necessária. Eu sou super a favor da lei. Eu acho que a finalidade da lei ela é muito... ela é totalmente necessária. Ela chegou, já existia essa previsão na Constituição Federal, já tinha na CLT o 461, que falava sobre o assunto equiparação salarial, mas ainda assim eu acho que existia uma necessidade de haver uma regulamentação que efetivamente trouxesse essa equiparação salarial, né? Então, o nosso ponto aqui, eu acho que todo mundo divide talvez da mesma ideia, é que o problema não é a lei, mas talvez o como, né? São esses pontos que a gente está discutindo aqui e tentando entender como que a gente vai, da melhor forma, fazer com que essa lei valha e com que efetivamente a gente traga uma equiparação salarial mais justa, né? Então, mas eu acho que passando
a resposta, eu entendo assim que o grande ponto aqui, eu acho que, e talvez seja a dor de todo mundo, e aí generalizado, porque eu acho que cada empresa tem a sua estrutura, o seu tamanho, talvez uma dor específica, mas eu acho que essa classificação, né, na live confirmada pelo Ministério do Trabalho, ser por CBOs, né, a gente sabe a dificuldade que a gente tem para fazer a organização desses CBOs, a gente sabe que não necessariamente um CBO específico ele vai refletir o que efetivamente o funcionário faz. Então, me preocupa bastante como o Ministério do Trabalho vai analisar e vai conseguir comparar de forma justa esses valores. Eu acho que pode sim haver um potencial, uma análise potencialmente equivocada, né, baseados nos CBOs. Então, por óbvio, eu acho que todo mundo divide aqui a mesma dor, que todo mundo correu para saber como é que estavam os CBOs, o que a gente podia fazer, meu Deus, o que a gente faz. E é difícil porque às vezes é uma interpretação subjetiva, né, onde você classifica ali os CBOs. Então, eu acho que é uma coisa que não dá para ser objetiva. Então, isso traz uma preocupação. Um segundo ponto que você também trouxe, mas para mim foi a primeira coisa que me chamou bastante atenção, foi essa questão da falta do esquecimento do princípio do contraditório, basicamente, né? Eu não tenho um prazo específico que a empresa possa justificar, né? O porquê que existe essa diferença. Eu tenho na lei hoje, é legítimo hoje ter uma diferença salarial. Eu posso ter, desde que cumprido requisitos objetivos, critérios objetivos. Tempo de casa, tempo de função, performance, né? Perfeição técnica. Então, eu posso ter, né? Mas, em que momento eu consigo comprovar, mostrar? Quando eu já fui autuado, né? Então, alguém aqui já reverteu uma autuação? Assim, eu nunca vi, né? Então, eu não sei, eu acho que vai chover ação por conta dessas autuações e essa ideia que me parece utópica, né? Vamos atrás, vamos fiscalizar e vamos autuar qualquer um centavo, qualquer um, né, que seja. Eu acho que assim, eu acho muito difícil o Ministério do Trabalho e Emprego ele conseguir analisar profundamente essas questões, essas diferenças, caso a caso, e o momento em que a empresa pode trazer esses esclarecimentos. Então, eu acho que esses são os pontos, assim, que você já tinha falado, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas eu acho que esses 3 pontos, assim, eu acho que eles pegam e são a dor acho que de qualquer empresa, assim. Eu acho que todo mundo voltou a atenção para isso. De novo, eu acho que a finalidade da lei é uma coisa muito bonita, né? E eu acho que tem que existir, tem que fazer. O como, né? Ontem a gente estava falando, eu até estava conversando com o pessoal da minha empresa, eu falei, gente, eu acho que eu fiz umas 15 reuniões ontem só sobre esse tema. E as pessoas falam a mesma coisa, a mesma preocupação, a gente, né? E a sensação que dá é que a gente troca a roda do carro com ele andando, né? A gente vem uma coisa, a gente adequa, aí não, a gente vai fazer o relatório, não, é o Ministério do Trabalho, não, aí a gente... Então você vai andando e as pessoas perguntam, mas como vai ser? E o departamento, eu sou advogado, sou do departamento jurídico, e às vezes eu tenho que olhar e falar, eu não sei, eu já consultei meu escritório e ele também não sabe. Então, é difícil, assim, acho que são alguns pontos assim de atenção. Não sei se alguém quer complementar, Jean, Fernanda, fiquem super à vontade. Não, eu copio aqui a tua fala e assino embaixo. A gente não é o oráculo da companhia. Mas que às vezes pensem, né? Mas a gente é posto Ipiranga, né, gente? Então sempre baixo no jurídico, eu falo assim, jurídico posto Ipiranga. Só queria comentar que dentro da tua primeira fala, né, que o espírito da lei é positivo. Vou contar uma história até da minha vida pregressa. Eu e a Andressa trabalhamos numa empresa nórdica, né, norueguesa. E nessa experiência, a gente vivenciou, você vai lembrar, de que eles já tinham essa preocupação, né? Então eles vinham a cada tanto, né, olha, temos que ter atenção aqui ao gender gap. E aí vinha o pessoal de RH aqui, pessoal do Brasil, faz uma varredura aqui completa, olha, os gestores até tentavam justificar, a justificativa está mais ou menos, né? Aplica. Então, reforçando que, né, em diversos outros países isso já é comum, isso já acontece, né, e a melhor forma da gente se preparar é enfrentar o problema, é dar aquele mergulho. Acho que, então, né, como o jurídico pode ajudar, incentivar a empresa a dar esse mergulho
olhar e, putz, tá, tenho aqui 20, 15, 30, não sei. Como é que eu vou fazer para resolver? E puxar aqui as mulheres. Então, a gente pode ser esse motor, né, para tentar ajudar as organizações nesse sentido. Reforçando que a gente está mesmo fazendo terapia em grupo, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, essa que é a verdade, né? Não tem uma empresa que diz, não tem nenhum problema, eu tenho certeza que o meu relatório vai sair sem nenhuma divergência, tá tudo certo, porque a minha CBO estava absolutamente correta. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Acho que a gente vai trocar, sim, o pneu do carro com ele andando, e a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Como isso vai acontecendo. Eu também reforço a importância da legislação, né? A gente que é mulher aqui, principalmente nós que somos mulheres, sabemos da importância dessa legislação. Mas é isso, a gente não sabe. São 90 dias para apresentar um plano de ação, mas você tem 6 meses para publicar o próximo relatório. E se o próximo relatório não estiver tudo bem? Então daí fala, não precisa mais do plano de ação. Ó, eu fui autuada, mas aqui meu próximo relatório está tudo bem. Cancela a autuação, porque agora eu já estou, né? Ninguém sabe direito, né? Eu acho que esse é o grande, assim, um grande ponto de interrogação para todo mundo, né? O CBO, tipo, quem? Não é o CBO, né? A gente fala o CBO, mas é a CBO, que é a nossa construção, assim, né? A lei foi muito bem recebida, mas é isso, o como tem muitas, né? A gente tem muitas ponderações. Mas eu acho que uma das coisas que eu estava analisando, né? Por exemplo, falando, a gente está fazendo várias reuniões e eventos e, né, a gente falando sobre o assunto, mas eu acho que a lei, ela já fez uma coisa, ela trouxe todo mundo para olhar para isso, né? Então todo mundo está aqui hoje falando sobre esse assunto. Então trazendo a importância do assunto, a gente levanta os dados, a gente vai entender o que a gente consegue fazer internamente, porque eu acho que a diferença, e ontem eu estava falando isso, que eu posso até ser ingênua nesse sentido, mas eu sinceramente não acho que essa diferença salarial, na maioria das vezes, ela não é intencional. Eu acho que ela acontece no dia a dia, né? Na sutileza do dia a dia, nas miudezas, no papel da herança cultural que a mulher foi ali colocada, né? Onde as coisas que vão acontecendo e a mulher que vai recebendo aquele tratamento diferenciado, né? E no final o resultado talvez seja mesmo uma discriminação salarial, né? Então, eu acho que a lei, ela trouxe uma discussão, além da finalidade, ela trouxe uma discussão muito importante. Então, muita gente que achava que isso, né, que teve uma percepção ruim, ou que ainda tem, né, que não recebeu a lei tão bem, etc., eu acho que essas pessoas, e está todo mundo olhando para isso. Então, eu acho que isso é missão totalmente cumprida da lei. Todos se beneficiam, né, na verdade, de uma sociedade mais justa, acho que isso é inegável, né? Mas dentro desse mar aqui de incertezas, a gente tem dúvidas também, né? Boa parte das empresas tem dúvidas de como responder ao questionário, né? Que foi também uma surpresa, as empresas imaginavam que elas próprias iriam elaborar relatórios a respeito das suas políticas e iniciativas em prol da diversidade, equidade e inclusão de gênero. E, de certa forma, fomos todos surpreendidos, né, com perguntas que são, até certo ponto, amplas, subjetivas. E aí, Jean, eu queria te perguntar, assim, como vocês estão, têm se preparado, perguntar para ti, para Marcela, para Fernanda, mas começando aqui pelo Jean, como tem sido essa preparação para responder ao questionário, né, do portal Emprega Brasil e também para fazer a publicação do relatório de transparência? É uma expressão que eles já usavam, é uma barata boa, né? Tem, assim, quem que vai ou quem que vai fazer, então, né, tem um momento de caos dentro da organização, mas aí também tem um momento de respirar fundo e é isso, né? Então tá bom, então vamos mergulhar, vamos olhar aqui os relatórios, vamos entender aqui as nossas prioridades, para começar a se organizar. Então, né, a gente olha a nossa Constituição, né, vamos olhar o Código de Ética, né? A gente está debatendo, ou pelo menos tem um mandamento aqui de equidade de gênero. Temos ou não temos? É importante fazer essa reflexão. Puxa, se não tem, então está na hora de endereçar. Políticas, né? Temos as políticas, por exemplo, no ranking aqui, de ter mulher como finalista, temos a política em respeito aqui à maternidade. Tem que dar uma olhada em todas as políticas. E acho que RH Compliance tem que fazer esse papel junto ao RH, tem que encostar ali,
né, corpo a corpo e puxar essas discussões, não deixar a coisa para o último momento, se bem que a gente já está no último momento. Eu espero que vocês tenham feito isso nas empresas, depois contem para a gente como foi. Justamente para a gente começar a se equipar, né, para começar a puxar a empresa. Aquelas que já têm ótima música, ou no refinar, o que pode ser ainda melhor. E aquelas que não têm, começar a fazer. Começar a escrever, propor, fazer benchmark. Como todos dissemos aqui, é a forma de subir a régua, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que é isso. Acho que esse é o primeiro pontapé, né? Ao ter ciência do problema, você começa a identificar ações para corrigi-lo. Isso, colocar o barco no rumo certo. Perfeito, é isso mesmo. Minha primeira preocupação quando eu vi o relatório, quando eu vi o questionário, é que ele é binário, né? E daí, a maioria das coisas, pelo menos para nós, assim, não são binárias, né? Então, a questão da política, né? O que é uma política? É um documento escrito? Quando você pensa em políticas públicas, não tem um documento escrito do governo dizendo aqui estão todas as minhas diretrizes. Um conjunto de ações e de iniciativas pode ser defendido como uma política? Eu tenho como defender que a gente tem políticas para incentivo de contratação de mulheres. Mas existe um documento dizendo esta política, né? Então, acho que... E aí, né, o que a gente está fazendo lá? Ninguém responder esse relatório sozinho, sabe? Nem RH, nem Helgov, nem jurídico. É todo mundo dar a mão, vamos analisar todas as questões, vamos pensar em todos os prós e contras, e antes de fazer o upload das respostas, alinhar com os stakeholders, porque é reputacional isso aqui. Quando for publicado, é reputacional. Então, é dar visibilidade para os principais stakeholders da companhia, explicar o racional das respostas, né? O plano de... A sua empresa possui plano de cargos e salários ou plano de carreira? Então, responder sim, sim para o quê? O plano de cargos e salários ou o plano de carreira? Plano de carreira tem? Precisa ter, porque se você diz que tem e depois nunca usou isso como fundamento para fazer defesa de equiparação salarial, você está dando um super tiro no seu pé. Eu já falei para na dúvida é sim. Desculpa a minha objetividade, mas... A minha grande preocupação é essa, plano de carreira, sim. Cadê? Por que você nunca falou que você tem plano de carreira para fazer defesa de equiparação salarial, então? Você fica aqui falando... Então, eu acho que assim, é isso. Vamos fazer RH com jurídico, com o Helgov, e uma recomendação, uma sugestão, não sei, também estou super aberta a ouvir antes de fazer o upload, compartilhe com os principais stakeholders, porque isso é reputacional, gente. No fim do dia, é o que eu falei, está todo mundo no mesmo barco. Eu já só de olho quem vai ser o primeiro a publicar o relatório. Quem vai ser o primeiro? Já está todo mundo só de olho, o LinkedIn das empresas, página do Instagram, né? Onde será que vai o site das empresas? Mas vai ser reputacional, assim. Para tudo quanto é lado, vai respingar reputacionalmente. Então, deem visibilidade para os principais stakeholders, porque depois, né? Com certeza. Eu não sei se a gente tem aí o formato do relatório, tem, Andressa? Não. Mas acho que a parte final do relatório, para quem viu, é exatamente as suas respostas, né? Então, o relatório traz objetivamente se você respondeu que você tem programa de contratação mulheres com deficiências, se você botou sim ou não. Aí a estratégia do Jean, que é na dúvida, é sim. Depois você explica. Depois você explica que, eu tenho um programa? Eu tenho, não é escrito, né, exatamente como uma política formal, não é, mas eu tenho isso, isso e isso, né? E lembrando que o sistema, pelo menos, eu acho que ninguém chegou ao ponto ainda de fazer o upload e depois querer consertar, mas a orientação do sistema é que você pode corrigir o que você já lançou até o dia 29. Então, a gente tem essa possibilidade. Vamos trabalhar com prazo fatal ou devemos um, gente? O sistema vai cair, né? Com certeza. E tem uma questão muito interessante nas perguntas, que é essa interseccionalidade que está sendo, de certa forma, até exigida, né? Porque eu acho que tem muitas empresas que trabalham há muitos anos com os aspectos, né? Programas de diversidade, equidade e inclusão, e que tem muita dúvida do que responder, principalmente na 2.1, né? Porque, assim, eu tenho um programa de contratação, de incentivo de contratação de mulheres. Mas você tem um programa de contratação de mulheres vítimas de violência?
Você tem um programa de contratação de mulheres chefes de família, né, com deficiência? Não, eu tenho um programa amplo que impacta positivamente todas as mulheres, porque eu não chego e digo, ah, não, você é vítima de violência, eu não vou te contratar. Não, não, ninguém faz isso, né? Ou até mesmo a gente sabe que, inclusive em processo seletivo, tem perguntas que a gente, né, precisa ter muito cuidado, a gente não pode chegar e... Mas você é mãe solteira? Ninguém faz essas perguntas em processos seletivos, né? E nem pode, né? O jurídico não deixa, né? O pessoal fazer. Então, assim, como que isso vai se dar? E aí a gente vê que são conceitos, inclusive, relativamente novos, assim. A questão da mulher vítima de violência, ela aparece na Lei Emprega Mais Mulheres, ela vai aparecer depois na nova Lei de Licitações. A questão de mulher chefe de família, a gente vê também na Lei Emprega Mais Mulheres, mas fazendo um recorte aqui para chefe de família monoparental. Então, já traz aqui também algumas nuances do que seria esse conceito de chefe de família. Mas a verdade é que estamos todos aprendendo com esses conceitos, que são, como a Fernanda colocou muito bem, são muito amplos. Então, o que eu vou considerar como política? O que eu vou considerar como um programa? O que é incentivo? Né? Estávamos ansiosos pela perguntas e respostas, que, né, estamos sabendo ontem, não sabemos exatamente quando publicar, mas tomamos conhecimento ontem, e não tem essas respostas. Não tem essa abertura de conceitos, né? O que deve ser considerado. Então vai ter muita experimentação, vai ter muito, bom, vamos analisar o que a gente tem aqui e vamos, né, numa linha de resposta que a gente consiga defender, ainda que a gente saiba que possa ser imperfeita e que pode estar sujeita a questionamentos. A Andressa interpretou melhor quando eu disse na dúvida, assim, é isso, né? Você tem um racional Muito ideológico para defender. Então, né, corrigindo aqui, é isso. Na dúvida, sim, é isso, né? Você tem um racional que consiga defender. Sim, né? O pessoal, a gente estava conversando ontem aqui, debatendo, né, sobre essas trocas de ideia, e eu contei para eles que semana passada eu estive num evento em que a Dercilete, a fiscal do trabalho, que participou da live, ela estava lá. E imagina, chuva de perguntas para ela, né? E ela estava dizendo, né, dessa intenção, dessa boa intenção da lei. E ela disse, pessoal, olha, quando vocês olham, né, para o próprio governo, a gente não é um exemplo de equidade de gênero, né? Veja, eu sou uma mulher preta, eu sou a única mulher preta fiscal do trabalho que está mais próxima do governo. Então a gente não quer ficar apontando o dedo para as empresas, sendo que nem a gente, né? A gente não é um espelho para as pessoas ainda. E a nossa intenção é que a gente mude a sociedade ao longo de muitos anos, como a gente também vai se preparar para mudar. E eu não quero, ela falou isso de novo, né? 1 centavo injustificado vai ser motivo para autuação, mas 10 mil reais justificados não será motivo para autuação, né? O que será que é o justificado ou não? E aí a gente então, a gente ficou brincando. Qualquer coisa a gente pode dizer na nossa resposta. A Dercilete falou que justificar, né? Nem mesmo o Ministério, né, do Trabalho e Emprego está sendo um exemplo, sabe que não tem, né? Não é um modelo a ser seguido. E eu quero muito acreditar nisso, assim, talvez meio inocentemente ainda, né? Mas o discurso dela foi muito forte no sentido de, gente, calma. Ela chegou a dizer, eu quero que as empresas tenham medo de ser autuadas, mas a gente não vai sair autuando todo mundo. A ver. Se eu for autuada, eu vou ter. A Dercilete falou. Acho que agora então a gente pode perguntar, Fernando, seguindo com você, como que você vê assim, que essa nova lei conversa com as estratégias ESG da empresa, principalmente se a gente olhar, né, para uma empresa de consumo, que isso pode, um relatório divulgado pode até orientar, definir padrão de comportamento de consumidor, e que muitas vezes nem sabe qual que é a metodologia utilizada, não sabe, né, como que essa metodologia pode por si só causar distorções. Como que vocês estão mapeando isso, ou estão preocupados com isso, ou estão pensando nesse tema? Bom, eu acredito que deve ser um consenso que conversa absolutamente com a prática ESG, né? Essa legislação, por tudo que a gente já falou aqui. Não sei, eu fico imaginando aqui que quem acredita que não conversa precisa voltar 2 casinhas e falar, gente, espera aí, não é? O ESG está no nosso DNA, sabe? Não está, né? É que virou um jargão. Então, acho que isso, muito objetivamente falando, assim, sem maiores divagações assim, sobre isso, conversa absolutamente. Mas existe hoje essa preocupação, porque, né, somos uma empresa de bens de consumo e as redes sociais são, né, muito ativas nisso, né?
tudo hoje em dia está nas redes sociais, qualquer lançamento, tudo que acontece repercute, reverbera muito nas redes sociais, e isso pode reverberar. Que é um fórum onde não tem muitas informações, todo mundo acha que sabe tudo e quer dar opinião sobre tudo, né? Então, acho que o caminho sempre é o diálogo e a transparência, né? Como a gente faz mesmo, mas é esclarecer mesmo, né? A gente precisa elucidar para as pessoas, né? Se nós que somos advogados, profissionais de RH, estamos, né, na dúvida de algumas coisas sem entender, imagina um público leigo, né? Acho que o caminho é diálogo, é esclarecimento. Você falou de ter um outro relatório, né? A gente, enfim, eu penso muito sobre isso também, sabe? Se isso não seria... Não sei se não daria mais margem para discussão ainda, tipo, mas agora divulgaram um outro relatório. Então, a minha dúvida, não sei se nem para divulgar, tá? Mas para mim o consumo interno, porque a minha questão é como é que eu vou saber qual a minha real desigualdade interna se, até onde eu sei, o relatório do Ministério do Trabalho não vai me dizer. Ele vai me dizer outra coisa. Ele vai me dizer uma desigualdade, mas ele não vai me dizer onde é que está o problema, qual que é o problema que eu preciso resolver. Né? Eu acho que eu começar o meu plano de ação a partir do relatório do Ministério do Trabalho, que eu já sei que provavelmente vai estar distorcido, para onde que eu estou indo, né? Se eu estou indo para o caminho certo. E isso até é uma questão que eu acho que eu queria perguntar, né? Acho que a gente pode começar com o Jean. Como é que vocês têm pensado no relatório, no plano de ação já? Tem discutido o que a gente poderia pensar em termos de meta, de prazo, né? Pensando aí nas áreas de compliance, como é que isso tem sido olhado aí internamente? Esse tema estava na pauta na diretoria de ontem, então está fresquinho aqui. A gente está discutindo uma proposta de metas que a gente mandou para o conselho, refinando isso, e dentre elas, né, a gente tem lá um capítulo de metas de sustentabilidade, então está ligado a essa pegada ESG. Então a gente está falando em percentual, né, aumentar percentual aqui de contratação com diversidade de etnia, de raças. Colocamos na pauta, né, a equidade de gênero, o gender gap. Então a gente está querendo colocar isso como meta para machucar no bolso, né, dos executivos, para ter um incentivo maior. Todo mundo aqui está de mão dada para a gente correr atrás. Então, você acha que dizem, né, que é a parte mais sensível do ser humano, o órgão mais sensível é o bolso, né? Então, a gente está colocando ali, além de, né, de ser uma discussão da diretoria junto com o Conselho de Administração, nós somos uma SA aberta, né, no mercado. A gente está propondo isso como meta da organização, para que a gente realmente seja um motor, né? Que a diretoria possa correr atrás, que isso seja monitorado. E o debate então a gente vai fazer a publicação do acompanhamento dessas metas, né? Então está nesse debate do nível de transparência. Bom, a gente vai para o mercado falar, ou vamos fazer primeiro um assessment para entender, para depois comunicar. Então, a gente está, as we speak, né, nesse exato momento, definindo esse como. Mas esse como passa, né, por definições de metas para ir atrás disso. E eu complementando, base numa história que eu ouvi num evento, de Carol, Otávio, Luiz, não sei se ele está por aqui ainda. Eu acho que o plano de ação, ele vai passar por uma mudança profunda da nossa mentalidade também, né? Porque a gente estava num evento e uma empresa, não lembro o nome agora, contou que eles tinham operadores de empilhadeira e que eram exercidos 100% pelo público masculino, né? Por acreditar-se que os homens tinham, né, mais, enfim, né, facilidade, ou enfim, mais habilidades para fazer isso. Só que ocorreu muitos acidentes de trabalho, eles não sabiam mais o que fazer para lidar com isso, e eles contrataram uma empresa, uma consultoria, para dizer o que a gente pode fazer aqui. E eles disseram, olha, a gente tem uma proposta aqui bem fora da caixa, da casinha, enfim. É vocês começarem a contratar mulheres. E eles disseram, não, é fora de cogitação, demanda força física, né? Historicamente, as mulheres nunca dirigiram empilhadeira. Não, mas por que não? Vamos tentar. Hoje,
as operadoras de empilhadeira são 100% mulheres, porque são mais atentas, prestam mais atenção nos treinamentos, são mais caxias. Diminuiu drasticamente os acidentes e hoje só mulher que dirige empilhadeira virou um curso natural de contratação. Então, eu acho que as empresas que têm fábricas, ambiente fabril, essa questão das horas extras, porque é público masculino, majoritariamente masculino, e os homens que trabalham à noite, eu acho que vai passar por uma mudança profunda de mentalidade, de ação, né? Eu acho, assim, quem já passou, né, ou acompanhou a criação num programa de equidade, diversidade, inclusão numa empresa, sabe que é um mergulho muito profundo que se faz, né? Você tem que fazer primeiro um diagnóstico, entender o porquê que você tem aquele cenário, quais são as premissas, né? Olhar para algumas feridas, né? Olhar para algumas dores, entender, por exemplo, começar a ter conversas difíceis sobre vieses, né? Inconscientes, dentre tantos outros, entender que a liderança tem um papel fundamental nisso tudo. E aí, talvez, assim, para muitas empresas que estão aqui, que estão preocupadas, eu acho que é um caminho que já foi trilhado, né? Se não no todo, porque é uma jornada, eu acho que a gente não sabe muito bem se dá para dizer que existe um ponto final, existe um ponto de partida, mas talvez não um ponto final. Mas eu fico pensando para quem não fez esse exercício ainda, né? Porque a gente está falando aqui de empresas com mais de 100 empregados que vão ter, né, às vezes com 105, 106 empregados, vão ter que montar um plano de ação em 90 dias. E aí, como é que você monta um plano de ação em 90 dias, se idealmente você teria ali esse mergulho, essa análise mais profunda? Então, acho que esse é um questionamento assim, importante e talvez a gente vá ter também alguns resultados, e aí que é mais filosófico, talvez até do que jurídico, mas um pouco daquele para, né, usar uma expressão para inglês ver, né? Então, eu tenho tais metas, eu tenho tais ações, mas o quanto que isso de fato tem o poder e o potencial de transformar realmente uma empresa, uma mentalidade de uma liderança. Enfim, acho que vão ser erros e acertos, às vezes todo mundo precisa começar de algum ponto, né? Talvez só fique essa reflexão assim, de como que isso vai, na prática, acontecer. E eu acho que um ponto aqui principal do que todo mundo, vocês já falaram, para mim é a empresa parar e antes de receber o relatório, você ter o seu diagnóstico. Então, você entender qual é o assessment né, de uma eventual discrepância salarial. Eu acho que é a partir daí que você começa a entender, primeiro, você é autuado, provavelmente, né, se a gente seguir o que esse LED falou, exato. Eu acho que, né, então, se a resposta é positiva, como a gente vai criar o plano, né? Mas, como a Silvia falou, eu acho que o relatório que a gente vai receber do Ministério do Trabalho, ele não vai, assim, posso estar sendo muito cética, tá? Mas eu entendo que ele não vai mostrar o problema. Ele não vai me mostrar o problema. Eu acho que ele vai ser um problema reputacional. Mas ele não vai me mostrar ali, no detalhe, onde eu tenho que agir. Então, se eu me basear no relatório que eu vou receber do Ministério do Trabalho, eu acho que as ações elas vão ficar, assim, do plano, totalmente distorcidas, né? Elas não vão atacar o real problema, né? Se eventualmente ele realmente existe. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, a gente olhar se tem um gap assessment, se a gente olha ali onde está a diferença e por que ela está acontecendo, né? E o que eu tenho que fazer para atacar. Então, eu acho que esse é quando a gente parou e recebeu e começou todo mundo, né? Aquelas rodas de conversas semanais que todo mundo tem sobre a lei, né? O que a gente vai fazer, onde a gente vai começar e tal. Acho que, assim, essa foi a primeira coisa, assim, ponto que a gente levantou, né? Precisamos entender. Já temos isso mapeado, né? Mas acho que a gente precisa refinar. Vamos ter certeza se a informação tá correta, o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que olhar e quais são as justificativas que a gente tem quando a gente encontrar essas discrepâncias. Isso me faz lembrar alguns clientes, eles até desenvolveram, ou já tinha em algum estágio avançado, um Power BI que ajuda a fazer essas distinções, né? Que ajuda primeiro, comparar cargos idênticos, e aí não necessariamente pela CBO, mas o cargo que de fato a empresa adota, a nomenclatura que a empresa adota, e aí colocar ali alguns filtros, né? E o Power BI já gera para eles a diferença de 4 anos de empresa, 2 anos na função, né? Estabelecimento que trabalha. Aí começa a buscar por avaliações de performance para entender se tem alguma questão ali que possa justificar essa diferença, para chegar no ponto e que identificou assim, eu não tenho nenhuma justificativa legal para essa diferença e ainda assim ela existe.
Então, agora eu preciso olhar, né, no detalhe para entender o que está acontecendo aqui. Tem algum outro aspecto que eu não estou considerando, né, que eu não estou vendo pelos números? E se não tiver, bom, daí a gente precisa corrigir. E eu acho até um ponto, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu tô ouvindo alguns grupos também comentarem que a saída que algumas empresas estão pensando é quando publicar o relatório que vai ser recebido pelo Ministério do Trabalho, publicar uma carta de esclarecimento. Junto, né? Se possível, eu também não sei se é possível anexar mais, né? Mas assim, se eu vou lá colocar no meu site o meu relatório de transparência, eu tenho uma carta de esclarecimento em linhas gerais, porque, de novo, se eu abro o detalhe do detalhe do detalhe, eu também posso expor os casos que estão ali, né? Exato. Então, é uma questão, né? É bem de linhas gerais, mas eu estou vendo bastante colega discutindo isso, uma possibilidade de você ter uma carta de esclarecimento publicada junto com o relatório de transparência, que vai dar ali basicamente acho que o caminho, né? Por que aquelas discrepâncias elas existem, e o posicionamento da companhia, né? Então, isso é uma discussão que eu já vi acontecer. Sim, tem visto também. A dúvida que fica eu vou publicar só um esclarecimento, né, sem ter nenhum embasamento, se isso melhora ou piora a minha situação reputacional, né? Está só se justificando, tá aqui a empresa quer se justificar, né, de alguma forma. Porque aí é uma questão reputacional mesmo, juridicamente não existe, né? A lei só fala que você tem que publicar, não diz nem exatamente onde você tem que publicar, né? Ela cita lá mas só voltando no ponto da Andressa, que porque se a gente olhar para a lei, assim, ela traz coisas muito além da equiparação, né? Ela traz questões de que a lei quer fomentar o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a permanência e a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Então, é claro que isso não está super capturado ali no relatório do Ministério do Trabalho, né? Mas se a gente olhar para a lei, um ponto que deveria ser também olhado aí para ver se você está em compliance com a lei é se você, nos grupos de cima eu só tenho homem. Tem desigualdade? Não, porque só tem homem. Mas e aí? A lei endereça isso? A lei endereça. Né? A lei ela não traz uma cota, né? E ela não diz assim, quando que isso seria um problema. Mas ela diz que a lei quer fomentar exatamente isso, é a ascensão da mulher. Então, assim, às vezes a gente acha, não, mas eu estou super bem na foto, porque eu estou em equiparação salarial, aqui eu já corrigi tudo, está tudo certo. Mas é o começo isso aqui, né, gente? Até quando a gente estava discutindo o evento, a gente falou assim, mas a gente vai fazer o evento 2 dias antes do prazo, né? Mas, gente, esse prazo é um pingo ali no oceano, né? Porque a gente está começando uma discussão muito maior. Sim. Que os problemas estão por vir. Este formulário não é o menor dos nossos problemas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? O quanto que a gente está aquém ainda do que está por vir na fiscalização aí do Ministério do Trabalho e do Ministério Público. Super ponto, porque também a gente está debatendo tanto como, né? Que está incomodando todo mundo, mas parece que está todo mundo dizendo, se fosse de outra forma eu estaria perfeito. Não, a gente tem que fazer esse exercício também de olhar para dentro e dizer, eu estou dentro de uma estrutura machista, né? É igual a história do racismo. Quem tem coragem de levantar a mão para dizer que é racista? Mas a gente vive dentro de um racismo estrutural, é um machismo estrutural também. E muito possivelmente, muitas empresas vão ter discrepâncias em razão disso que você falou. Não intencionalmente, eu estou remunerando um homem melhor do que uma mulher, mas em razão de uma série de fatores, inclusive históricos, né? Estatisticamente, né? A gente é preterida. Então, a gente também tem que fazer esse exercício, assim, acho que não sei se de humildade ou de autoconsciência mesmo, né? E dizer, tá bom, desta forma que o relatório está sendo publicado, não está sendo bom. E se fosse de outra forma? Excelente ponto, Fernanda. E até vou aproveitar esse gancho, a gente tinha uma pergunta preparada para a Flávia, mas que eu acho que dá para a gente trazer aqui para o grande grupo, que é se vocês entendem, né, e aqui com toda a ressalva de que é jurídico, não é RH, enfim, mas como vocês veem isso conversando com os programas de equidade, diversidade e inclusão que já existem nas organizações? Vocês entendem que vai alavancar as discussões, as ações, as práticas? Vocês entendem que, né, talvez talvez possa refrear um pouquinho aquela empresa, eu já não fazia, já não tinha o programa, agora que veio desse jeito eu não vou fazer mesmo? Né? Vocês têm, assim, agora eu sei quanto é a multa, vou ponderar aqui quanto é a multa, e se eu vou fazer alguma coisa, não. Porque existe esse racional.
Não, tem sempre aquele que vai ter a ideia de, então eu vou desligar a mulher, ou né, eu vou desligar o homem, eu vou ficar com a mulher porque está ganhando menos. Assim, Exatamente. né? Então, infelizmente, né, pode se deparar com esse tipo de gestor e de gente, a gente tem que estar preparado a desafiar e dizer não. Né? Então, a gente tem que enfrentar o tema tal qual ele é. Empresas mais maduras que já entenderam isso, eu acho que é música. Porque se ela já está fazendo, é mais um tema aqui que a gente tem que lidar, mas eu já vinha endereçando, até o exemplo das empilhadeiras, a empresa que nós trabalhamos tinha, né, um programa que era exclusivo para mulheres, né, que era o curso de operador de empilhadeiras. E era exclusivo para mulheres. E assim, os índices eram fantásticos, assim, nível de acidente, nunca desrespeitava o limite de velocidade da empilhadeira. Assim, Mulheres. A manutenção do equipamento, assim, era assim, estrondoso, né? Então, por isso que eles vão incentivar exclusivo para mulheres. Uma das localidades, nas cidades onde tinha operação, que normalmente operação de fertilizante ou é no porto ou no interior, não é? Lugares mais remotos, não dentro dos grandes centros, para capacitar, né, as pessoas na cidade a dirigir. Então, essas empresas vão nadar, eu acho, de braçada. Agora, é uma baita oportunidade para aquelas que não têm ter o seu primeiro, né? Fazer o seu. Acho que nós aqui, profissionais do direito, do RH, do compliance, a gente tem que ser o foguinho aqui, né? O motor, ajudar a dar aquele empurrãozinho e falar, putz, agora vai, então vamos botar o nosso primeiro programa, né? de diversidade, inclusão, e fazer do limão a limonada e não, putz, deixa eu achar a brechinha na lei aqui que eu consigo navegar sem passar, né, passar a margem aqui da fiscalização. É uma oportunidade nossa aqui como profissional de acender, levantar a mão e olhar atrás. Gente, assina embaixo, acho que sempre, assim, é do ser humaninho, né? Assim, sempre haverá esse tipo de desafio, eu acho que você trouxe, né? E nós temos que ser os instrumentos para dizer não, chega, não dá para a gente, assim, é daqui para frente agora, né? É daqui para frente. Não dá para ser de outra forma, vai ter que ser assim, né? Especialmente nós mulheres, mas os homens também, né? Que é uma luta de todos, né? Você imagina alguém querer ir contra uma lei que prevê equidade de gênero, igualdade salarial, com fazendo corte de gênero, gente. É o óbvio ululante, assim, não dá para ser diferente disso. Então, se houver, sejamos nós todos, profissionais do direito, escritórios, RH, a voz que vai dizer, não, gente, espera aí, né? Isso é totalmente contra as práticas de ESG. Você vai estar na contramão, assim, numa contramão muito feia, reputacional. Não dá mais para voltar, né? Mas acho que vai ter. Vamos ter umas consultas, sabe? Assim, o escritório vai receber umas consultas. Vai que eu fui. Muito bem. Aproveitando, Fernanda, né, a gente sabe que a Unilever tem, né, várias ações importantes em prol da diversidade, da equidade, da inclusão. A gente sabe que isso começou, né, o Jean trouxe esse ponto, né, começou com mais força na Europa já há alguns anos atrás, então a gente vem navegando aí numa experiência, né, principalmente europeia. E a gente queria ouvir um pouquinho de ti, Fernanda, também, né, dizer mais assim, o quanto que as filiais de outros países podem ajudar, a filial, matriz, enfim, na construção do plano de ação. Então, assim, o que da experiência europeia é possível de aproveitar na experiência brasileira e o que né, a gente tem as nossas particularidades. A gente estava conversando isso ontem, eu falei, nossa, é muito difícil, né? Porque por razões de CBO. O relatório está publicado desde 2012, é público, então qualquer pessoa que der um Google, né, pode pegar esse relatório na internet de igualdade de gênero que a Unilever publicou. É super bonitinho, tem todos os dados lá também anonimizados, né, mas um monte de informação super interessante. O formato dele até é bem amigável. Mas é um pouco isso, a gente tem as discussões, assim, né, é uma coisa muito... De novo, é quase que binário, né? É o teu CBO que vai te vincular, como é que você vai fugir disso? Não tem, sabe? É muito difícil, assim, a gente está regionalizando mesmo e tentando pensar num plano de ação bem, assim, tailor-made para o Brasil, com todas as peculiaridades que o Brasil tem.
a questão de ter o sindicato envolvido no plano de ação é uma coisa tipo, oh my God, sabe? Tipo, então, a gente está tentando tropicalizar mesmo. Mas tem a questão que, sim, eles estão na vanguarda para muitas coisas, né? Então, eles têm lá o dia do pagamento europeu, né? European Pay Day, que eles fizeram na Europa toda, não só em Londres. E aí eles elegeram um dia do ano para mostrar para as mulheres, e eles publicam isso, que assim, em razão de toda a diferença salarial para menor que as mulheres recebem, a partir de quando no ano as mulheres vão começar a trabalhar de graça? Então, com base nos relatórios publicados em 2023, nós, mulheres, mas as europeias no caso, elas começam a trabalhar de graça a partir de 15 de novembro. Então, o ano do pagamento europeu foi eleito em 15 de novembro. E aí eu acho que isso traz uma consciência, né? Porque a gente também, assim, dentro desse machismo estrutural, às vezes a gente está defendendo a empresa sem nem saber exatamente, né, qual é o critério. E aí isso traz uma consciência, né, para as mulheres. E virou uma briga mesmo. E todo mundo encampou, todo mundo comprou, porque ninguém quer trabalhar de graça, né? Então, eu acho que uns exemplos que eles têm lá, e não da Unilever, né, claro, mas né, da Europa como um todo, e trazem essa consciência, né? Imagina elas saberem que a partir de 15 de novembro o que elas vão trabalhar é só para compensar diferenças salariais, né? Então, acho que... E eu acho que essa consciência, o papel do jurídico também entra muito aí, né? De trazer essa consciência, de trazer tirar essa percepção negativa de qualquer ser humano que ainda tenha, né, uma percepção negativa da lei, de explicar, de trazer um conhecimento e principalmente, assim, acho que de disseminar um conhecimento técnico, né, da lei, do que a gente já tinha de previsão. Então todo mundo fala, meu Deus, esse negócio da equiparação salarial é novo. Não, não é novo, gente. Isso não é novo. Está há muitos anos com a gente, é você que não está olhando. Então essa lei surgiu e aí você teve que parar e olhar, né, que é o que aconteceu com todas as empresas. Então eu acho que a gente, tanto, né, compliance, RH, eu acho que está todo mundo no mesmo barco, como a Fernanda disse, e eu acho que o jurídico trabalha assim, como um parceiro, né, nessas discussões e como a gente navega essas discussões e esses pontos. Mas eu acho que essa questão do disseminar o conhecimento técnico e tirar o desespero, né? Porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas tem 2 pessoas aqui ganhando salário. E aí a gente vai falar, não, mas pode ser justificável, né? Pode ser legal, né? Ter base legal. Então isso também é bem importante. E vocês têm feito revisão de CBO lá, revendo os cargos, revendo o CBO, planejando plano de ação? Vocês já estão nessa fase? Ou vocês estão aguardando o Ministério do Trabalho? Como está isso? Eu acho que revisão do CBO, se tem alguém que ainda não fez, acho que tem que estar um pouco desesperado. Mas eu acho que todo mundo parou para olhar a revisão do CBO, entender, e aí eu como leiga, para olhar até o sistema, entender como é que era, aprendi bastante. Acho que o time de RH, obviamente, é muito mais especialista no tema, mas assim, fui entender e fui ver o absurdo que era, porque eu acho que é uma coisa que, às vezes, para mim, era uma coisa que tinha que ser objetiva, e não é. Eu não acho que é objetivo, eu acho que é subjetivo. Porque você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, não, mas eu tive essa interpretação, por isso eu aloquei esta pessoa neste CBO. E você fala, gente, mas eu tenho uma interpretação completamente diferente. Então, sim, exige, né, acho que é super importante fazer a revisão do CBO, acho que foi o primeiro passo, assim. Tem já algumas, de novo, né, eu linko o plano de ação com o assessment de eventual diferença salarial, né? Então, eu acho que a lei, e ela trouxe tanta discussão, que eu acho que a gente tem que tirar coisa boa dela. Então, se eu tenho uma diferença salarial, a gente tem que atacar o que é essa diferença salarial, que é o que a Fernanda falou. Vamos ser humildes, olhar também para dentro, né, da empresa e até de você, dos seus próprios conceitos, e entender o que pode realmente estar acontecendo uma diferença salarial, né, uma discriminação. Então, eu acho que o plano de ação ele obviamente, né, ele está sendo mapeado, está sendo entendido quais são as ações que a gente pode colocar, mas ele precisa ser feito em cima do relatório, do assessment, do gap que tem entre diferença salarial. Porque senão é uma coisa, como a gente disse aqui, né, para inglês ver, a gente vai publicar, vai ter e não vai mudar. Então, já que a gente está tendo todo esse trabalho, vamos ter esse trabalho também para trazer alguma coisa boa, né? Essa linha da revisão da CBO, Marcela, a gente estamos acompanhando um cliente que ele identificou a seguinte situação.
Tá aí só para rememorar aqui, né? Os grandes grupos da CBO, a gente tem ali o grupo 1 são dirigentes e gerentes, o grupo 2 profissionais de nível superior. E aí eles identificaram, por exemplo, que a diretora jurídica, ela estava contando no grupo 2, porque ela estava classificada como advogada, né? E não estava compondo para o grupo 1. E aí só esse movimento, né, dentre outros, já fez com que a média salarial do grupo 1 subisse, mas automaticamente a média salarial do grupo 2 caiu, né? Então, mas esse tipo de coisa que as empresas vão se deparar, às vezes, equipes inteiras, né? Eu dei o exemplo aqui da diretora jurídica, mas podia ser o diretor financeiro, que está enquadrado como um contador e assim por diante, né? E a gente percebe também que no grupo 1 tem algumas armadilhas, assim. Então, por exemplo, tem analista de novos negócios. O que tem de gente que está com esse CBO 1 de analista de novos negócios e que não é um dirigente, não é um gerente, é um analista, sem precedentes. Assim. Então, tem muita gente inflando o grupo 1, né? Tem pessoas que deveriam estar no grupo 2 e não estão. Então, assim, tem esse exercício, assim, acho que um ponto inescapável é revisar os CBOs. Quem ainda não fez, pessoal, podem começar, porque vocês vão se surpreender. Só mais uma, parece piada, mas não é. Teve cliente que identificou CBO de piloto de avião para o jurídico, gente. Peraí que o jurídico, né? O jurídico tem que lidar com tanto problema, né? Piloto de avião, tem lá. Então, embora a revisão sirva daqui para diante, né, e o relatório vai pegar o passado, mas eu acho que essa questão do CBO, por mais problemática que ela seja, talvez ela seja o nosso argumento de defesa. Para dizer, olha, o próprio decreto lá que estabeleceu o CBO fala que ele não é vinculativo, né? Fala que ele é meramente uma referência administrativa. E a Dercilete falou isso também. Que vai ser só uma referência. A gente a fita daquela gravou para a gente usar na nossa defesa também. Então, por mais que isso esteja sendo um grande problema, a meu ver, desse relatório, a intenção da lei é ótima, mas da maneira como ele vai ser publicado, a meu ver, assim, Fernanda, pessoa física, não vai nos ajudar a resolver o problema, né? Eu acho que, por outro lado, ele vai ser a grande justificativa que as empresas vão ter para dizer, mas espera aí, você se baseou na CBO, né? Então, assim, os escritórios não vão ficar sem trabalho nos próximos meses, porque eu acredito que vai haver uma judicialização para retificar essas incoerências, essas inconsistências injustificáveis, né? A justificativa da incoerência muitas vezes vai estar na própria CBO. É isso. Eu só queria dizer que as fontes do direito são, né, a lei, decreto, a portaria, a live e a entrevista. Está no topo da pirâmide. Bom, acho que... pode continuar. Eu só tinha uma perguntinha para o Jean, que é do ponto de vista de compliance. Jean, assim, quais são as oportunidades, desafios, assim, qual o papel do compliance nisso tudo, né? Acho que meio que respondi, né? Mas o compliance, ele pode ajudar nesse motor e ele pode, inclusive, ajudar na perpetuação, né? Então, isso ser um controle do compliance daqui para frente, né? Então, ser mais uma ferramenta dentro ali do meu chapéu de governança também tem o papel de controles internos e riscos. Então, quando você faz esse exercício de risco, se você pensar que, por exemplo, o gender gap, ou, né, a diferença gap salarial entre homens e mulheres é um risco, porque você tem hoje uma legislação, inclusive, que prevê, você pode colocar dentro da tua ferramenta. Olha, é risco. E hoje é alto, gente. Né? Qual é o plano de mitigação? Então, dentro da metodologia CODO, quem trabalha com gestão de risco é isso. Então, tem um risco mapeado, né? Hoje ele é alto, vou implantar um plano de ação, vai ter um fator mitigador, e isso passa a entrar na métrica da empresa. E acho que aí o compliance, o departamento de risco, o departamento de controles, podem ser uma poderosa ferramenta para, né, ajudar a monitorar, de olhar e cobrar, não cair no esquecimento. Então, por aí. Perfeito. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Não sei se chegou alguma aí no chat, Andressa, ou se aqui a audiência presencial, alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mão que a gente libera o microfone. Aproveitem que eles... O pessoal está um pouquinho... eu tenho uma pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Então,
Minha pergunta é a seguinte: eu concordo com tudo que vocês falaram com relação à importância da lei e tudo mais, né? Mas eu acho que realmente ela vai trazer uma questão reputacional grande. E quando a gente fala de judicialização a posteriori, é depois já do dano reputacional, né? Eu vi que teve um sindicato no Paraná, me parece que semana passada, entrou com uma medida judicial, né? Não teve ainda. O juiz, na verdade, abriu o prazo, né, para o Ministério do Trabalho se pronunciar, então vamos ver como que a coisa vai caminhar. Mas um ponto que a gente também, como jurídico interno, acaba sendo pressionado bom, tá bom, fizemos aqui o nosso relatório interno, a gente tem como justificar, mas como que a gente evita a questão reputacional, né? E aí a gente ponderou muito internamente que, assim, judicializar agora, eu acho bastante complicado também. E, assim, na live apareceu 1000 vezes mandado de segurança, como se fosse comprar um pão na padaria. E aí é o nosso papel também explicar internamente que a coisa não é tão simples assim, que você precisaria ter uma ilegalidade e tal, e que não tenha, que a transparência não há ilegalidade na transparência, né? Mas, por outro lado, eu sou simpática à questão da reputação e tal. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, nos fóruns que vocês têm discutido, se vocês ainda veem uma possibilidade de ouvir a associação, fazer uma sensibilização maior na Dercilete, no todo lá, né? Para ver se a gente sai essa armadilha que a gente tem hoje em dia, que é a CBO, né? Para que sim, saia alguma coisa, mas que saia alguma coisa que realmente seja propositiva, que realmente nos leve a ter uma discussão séria sobre o assunto, né? Porque a impressão que a gente tem é que vai gerar mais distração. Mas eu também não vejo como fazer isso individualmente, porque eu acho que isso pode ser, inclusive, mal interpretado. Então, eu não sei se nas associações de vocês e tal, nos fóruns de vocês, ainda há alguma discussão com relação a isso ou não, judicialização prévia. O que eu vi objetivamente, Cristina, o que eu vi objetivamente, algumas federações de indústria, inclusive a de São Paulo, fez isso. Então, foi uma delegação grande junto ao Ministério do Trabalho e teve esse tipo de debate. Então, levou todos esses problemas até antes, levou o tema da LGPD, etc. E eles falaram, não, isso aqui está resolvido, o concorrencial, e também levou o tema de reputação, de transparência. Então, o movimento foi feito, surtiu efeito em parte, mas eles não vão arredar o pé daqui. Então, eu senti que alguma coisa além daqui teria que ser via judicialização. Eu não tenho visto ainda grandes movimentos. Não sei se alguém de vocês teve outra experiência. Eu acho que nessa época que a gente tinha essa preocupação de LGPD e concorrencial, acho que tinha a associação já com a petição pronta, né? Porque aí o argumento era um pouco mais pronto, né? Depois, existe também a preocupação de você ter um dano reputacional a você questionar a própria lei, né? Eu vou entrar com uma ação contra a lei de igualdade salarial? Como assim? Você não é a favor da lei de igualdade salarial, né? É aquela história, até você explicar que você é a favor da lei e não da metodologia, né? Eu não conheço, vou até perguntar aí pro pessoal que está, não sei, Luiz Antônio, Vale, se alguém ouviu falar de nova ação por associação. Eu não soube de nenhuma, só soube dessa que você mencionou mesmo. A gente vem acompanhando, né, assim, esse movimento, inclusive junto de alguns clientes e associações. Quando veio a live, né, ela esclareceu essa questão da... Ela quem esclareceu? A live. A Dercilete foi ela que fez a live. Né, quando elas esclareceram na live que não teria esse aspecto né, a gente não vai ter ali a média salarial, quanto ganha em média um diretor, né? Não vai ter essa informação, a gente vai ter só ali a razão. Foi um ponto que a gente não explorou muito aqui na nossa conversa, mas vai ter só a diferença. Então, em média, as mulheres ganham 70% dos salários do homem no grupo 1, né? Então, bom, tirou aquela questão da privacidade, tirou um pouco da questão concorrencial, e com isso, a gente entende que, de fato, deu uma esvaziada aqui nessa medida judicial que estava se antevendo. Por outro lado, assim, acho que um aspecto que pode ser interessante é talvez as empresas questionarem, né, endereçarem mais questionamentos para o Ministério do Trabalho para esclarecer uma série de pontos, uma série de aspectos, assim, e tentar ir formando um pouco desse grupo de conjunto de questionamentos mesmo, assim, por que não dizer? Mas a gente não tem acompanhado mais movimentos judiciais
para não publicar ou para não fazer. É com essa preocupação, não. Parece que a gente Tem está sido ajuizada? neste Não soube de nenhuma, só aquela do sindicato, Não sabemos, né? Mais alguém, gente? Perguntas? Gente, preocupação. Uma pergunta um pouco mais prática. Desculpa, básica, mas eu disse licença agora, então eu estou meio perdida, eu caí meio furacão. Automaticamente, no dia 29, na live, eles falaram, vai se congelar todos os CBOs que eu tenho, e aí o relatório já vai ser gerado, ou, eventualmente, eu tenho até o dia 29 para responder só essas perguntas binárias, sim ou não, e aí, eventualmente, se eu vi que eu fiz um CBO errado, dia 29 é o prazo para CBO e para as perguntas, ou, eventualmente, esse prazo até 30 de março, se eu fizer alguma correção de CBO, isso vai refletir no relatório. Como que é operacionalmente? Eu não tenho uma resposta assim super assertiva para você. O que acontece é que, juntando as informações que foram divulgadas, eles pretendem soltar o relatório em 15 de março, né? Uma previsão. Então, o que eu estou pensando? Deram até o final de fevereiro, em março, 15 dias, 1º de março, eles vão trabalhar nesse relatório, né? Então, a dúvida é, de repente, eu consigo gerar o draft do relatório. Aí, de repente, olha e fala, nossa, está com muita discrepância no grupo 1, por exemplo, ou no grupo 2. Não, mas você não vai conseguir, Aí eu posso entrar nesses dados são 22 e 23. Corrigir o CBO, como você falou do advogado, e aí eu gero um novo relatório. Não, isso não. O que você pode tentar é assim, fechei aqui, dia 2 de março eu vi que tem um CBO totalmente errado, vou lá corrigir. Tá. Mas vai sair um relatório do Ministério do Trabalho e você não vai interagir com ele, entendeu? Ele está pronto. Tá, mas a pergunta é quando ele vai estar pronto? Eles prometeram 15 de março. Teoricamente, se houver alguma discrepância até 15 de março do CBO, eu poderia corrigir. Teoricamente, se o seu relatório não tiver sido gerado ainda, é uma possibilidade. Porque a gente não sabe a data certa. Eu acho que tem uma informação importante, que é o período que vai ser coletado, né, que vai ser considerado. Então, tem 3 indicadores, que é o salário médio de admissão, o salário médio contratual e o salário médio efetivamente pago. Para o salário médio efetivamente pago, eles vão considerar as informações de janeiro a dezembro de 22 do E-Social. Então, é possível fazer a retificação, mas você teria que voltar 2 anos, né, fazer a retificação mês a mês, né, para conseguir ter um retrato. O próprio Ministério do Trabalho incentivou a retificação de CBO, né? Então, assim, é algo que, a rigor, é possível e é legítimo você fazer. Então, você vai repetir no relatório de agora. Aí a gente entra nessa questão. Se você fizer uma alteração retroativa e o seu relatório ainda não tiver sido gerado, em princípio pode ser refletido, né? Eu penso. Não, e aí, eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Eu super à vontade, a plateia vai responder para você. Perguntar para vocês, para a gente pensar juntos, assim, essa legislação, o decreto, a portaria, enfim, eles estão excluindo expressamente PLR, né? E aí eu falei lá dentro de casa, eu falei, gente, vamos olhar os nossos programas de participação nos lucros resultados, porque eu estou imaginando aqui que aumentarão as fiscalizações sobre isso agora, né? E vocês acham que tem alguma relação, alguma conexão? Você diz para ver se o seu PLR é um PLR verdadeiro. Exato, ou se ele é um bônus revestido de PLR, né? Certo. O governo tem todas as informações. E eles já disseram, não se preocupa, tá tudo no E-Social. Eu pego lá, eu vou gerar um relatório, só respondo isso aqui que o resto eu tenho. Então eles já têm as informações. Sim. E quem tem programa de participação nos lucros do Estado pode ser um grande percentual, né, do que está reportado no E-Social, mas não necessariamente vai estar refletido no relatório. E pode ter um cunho arrecadatório aí, né? Então, quem não tiver... Eu estou pensando que quem não tiver os programas de PLR redondo... Olha, não tinha pensado, tá? Sobre essa ótica, mas eu acho que é possível, sim, que aí você... começando a olhar, né, supondo que a gente tenha uma ação fiscal, uma fiscalização na empresa que foi apontada a desigualdade, que o fiscal resolva pedir documentos para essa empresa e ir mais a fundo, que esse problema surja e que aí, não, então deixa eu ver seu PLR para ver se eu vou tirar mesmo da base ou se, né, é um PLR que está um pouco disfarçado, assim. Mas, olha, eu estou imaginando que é bastante trabalho para o Ministério do Trabalho, tá? Não sei não.
Bom dia. A minha dúvida também é um pouco mais prática. Se em algum momento foi mencionado se os afastados iriam entrar nessa contagem aí. Tem que participar. Vocês sabem, não sei, eu acho que não tem esse esclarecimento de afastados. Não tem, mas eu acho que vai constar. Porque ele entra na folha. Todos os ativos constam como quantitativos. Exato, porque eles estão contando na folha. Porque comparado com lá, sempre tem salários necessários, assim, tem informado. E aí cai. Mas eu acho que É ativa, né? Em auxílio-doença. Contrato ativo, embora ele esteja suspenso, assim, pelo meu raciocínio aqui, Seria eu o concordaria. É. Mas uma super justificativa, né? Mas eu não vi essa exceção, tá? Eu acho que entraria no campo do que vocês, uma das questões que você vai explicar, né? Depois que cristalizou. Vai explicar. Porque a gente, se a gente considerar os afastados, a gente sobe para cima de 100. Nossos clientes são tão parceiros que estão nos entregando aqui a resposta, gente. Parece que na live. Ela falou, Acredito que não vai contar. mas nem para a base, para contar como 100 empregados. Nem para base. Salário, quando o salário estiver zerado, inclusive foi o exemplo dos intermitentes, que você pode ter na folha, mas naquele mês ele não trabalhou. E aí, nesse caso, não concorria a massa salarial. Acho que o racional é o mesmo para afastado. Como vai estar zerada a folha, ele não entra. Então ele não conta como 100 empregado. Ele não entra no cálculo da razão. Da média salarial. Daquele racional de quantos por cento. Para compor os 100 ou mais, ele entra. Para compor o 100. Para compor o 100, eu entendo que ele entra. Acho que eu entendo que ele entra. Só não entra estagiários. O pessoal pergunta, mas o aprendiz é empregado, gente? O aprendiz vai contar. Né? O estagiário não. Mas aí para compor a média, eu fico com menos de 100. Isso, o afastado vai entrar para compor a média de mais de 100 empregados. Não, o quantitativo de 100 empregados, mas pela informação da live parece que não vai contar para a média salarial porque não está recebendo. Mas é interessante, né? Porque pode não estar recebendo, mas assim, um mês que não recebeu, será que é suficiente? Ou será que todos os meses do período? Porque tem aquele afastado de anos e tem o afastado de pouco tempo. Enfim. Estamos todos no mesmo barco, tá vendo, né? A minha pergunta é com relação também, mais no aspecto prático, com relação à questão da transmissão da declaração por CNPJ. E aí, lá na empresa, a gente tem a dificuldade de ter um único certificado para o CNPJ matriz. E aí eu queria ouvir da Fernanda, da Marcela e do Jean, dentro da empresa de cada um de vocês, como é que vocês estão se planejando. E aí, para a Dessa e para a Silvia, para todos, na verdade, né? Se não havendo, né, o certificado por CNPJ, se vocês entendem que haveria alguma medida judicial cabível, e se seria essa a recomendação para evitar a aplicação de multa, né? Que nesse caso, dependendo da quantidade de CNPJs que você tenha, pode ser um valor bem relevante. Não, o que eu tenho visto é isso, que só está conseguindo reportar no CNPJ com menos de 100 empregados quem tem o certificado digital. Ainda ontem, no grupo que eu faço parte, algumas pessoas falaram, a gente não tem mais que um certificado digital e a gente não está conseguindo fazer o reporte de menos de 100 empregados. Mas eu acho que a Silvia até passou por isso, né? Que é a questão de você tentar não conseguir, exato, de alguma forma registrar. Tem, né? Na situação em que você só tem um. Que você não consegue. Mas eu acho que você, de alguma forma você consegue mandar um e-mail para registrar o problema, né? A falta da ferramenta para você conseguir efetivamente, né, mostrar ali. Mas eu acho que essa é mais uma das perguntas que a gente debate, porque em nenhum dos grupos de reuniões e assuntos que a gente está discutindo, alguém tem essa resposta. E tem clientes que estão reportando que mesmo tendo o certificado digital, eles só conseguem acessar, responder como se fosse matriz. Então, é um problema meio que generalizado, que a gente imagina que vai...
Ou esperamos, né, que vai ser melhorado para o segundo relatório do ano. Mas eu acho que esse caminho de formalizar, ainda que seja a hipótese de não ter o certificado, né, no sentido de que, olha, eu respondi pelo CNPJ Matriz, que é onde eu tenho o certificado digital, para os próximos, né, passarei a ter, mas a minha resposta vale para todos, porque, de fato, né, as respostas do questionário dificilmente vão valer só para uma filial ou outra, né, são ações da companhia, né. E aí, acho que formalizar para ter o registro em caso, ou provavelmente quando vier a autuação, você ia ver evidência, né. Peraí, mais uma pergunta aqui. Bom dia, pessoal. Eu queria entender como vocês estão enxergando a questão da participação dos sindicatos na criação do plano de ação, porque isso pode causar entraves, né, discussões e até mesmo não sair do papel esse plano. E os sindicatos nem sempre são tão friendly assim, e até a questão de reporte por CNPJ, isso pode causar alguma distorção, porque a matriz fica em um lugar, as filiais ficam em outros, são sindicatos diferentes, e queria entender a visão de vocês nesse sentido. A gente estava perguntando se o sindicato vai conseguir atender todos os pedidos de plano de ação. Mas, assim, te dando a resposta do que a gente tem disponível hoje, que o Ministério do Trabalho disse que, sim, você tem que envolver o sindicato, você tem que notificar, e aí, mas o sindicato não atendeu, você tem que comprovar a notificação, aquele esquema que existe para plano de PLR, né? E aí você comprova que você convidou e que o sindicato não te atendeu. Eu acho que é muito... eu estava justamente falando... fiz esse comentário com a Silvia quando a gente falou sobre os sindicatos, né? E aí a gente pode chamar a Nessilete até para ajudar na resposta. Eu falei, eu acho... o ponto aqui, na verdade, é que eu não sei se o sindicato... Quer dizer, eu me pergunto e me respondo, né? Eu acho que o sindicato não vai conseguir dar vazão a todas as notificações. E, né, se a gente imaginar que o que a Nessilete falou é a lei, que ela vai, né, que eles vão autuar todo mundo que tiver a mínima discrepância, você imagina a quantidade, né, de empresas que vão notificar e vão atrás dos sindicatos. Eu não sei como eles vão conseguir, né, ter ali efetivamente voltar, né, e participar ali dos planos, mas acho que esse é o principal ponto. Eu acho que o que vai acontecer é isso, você vai notificar, você vai constar que você deu conhecimento. E tomara que seja isso. E agora, se eles participarem, mas a gente chegar no impasse, né? Aí pode ser um problema mesmo. Aí o que eu faço? Eu tenho meu prazo de 90 dias. Eu vou apresentar. E aí é a importância do registro, eu acho, né? Você registrar todas as atas de negociação e apresentar o seu plano no prazo de 90 dias. E aí você vai estar numa interação com o Ministério do Trabalho. Ó, esse é o meu plano, o sindicato não concordou com isso, isso, isso. Talvez eu não tenha um formato, um plano bonitinho assinado pelo sindicato, porque eu cheguei no impasse com ele. Caio, você sabe, né, que a estratégia do relacionamento sindical você não faz na dor ali. Você tem que fazer ao longo do ano, ao longo do tempo. E em algum momento você vai precisar dele. Se você dá uma banana para ele, você vai receber a banana dele agora. Então, né? E aí a gente já vê assim, a contribuição sindical voltando, né? Não sei porquê, a gente acha que esse assunto... Então, essa estratégia, esse relacionamento tem que ser construído tijolinho a tijolinho. Mas vai ter que ter esse diálogo. Mas o Caio traz um ponto bem interessante, porque empresas que têm muitas filiais espalhadas pelo Brasil e que têm mais de 100 empregados nessas filiais, são diferentes interlocuções para a construção desse plano de ação, que eventualmente vai, em alguma medida, ser customizado para aquela filial, né? Então, às vezes, você vai ter uma realidade num determinado local, que o sindicato vai demandar ações específicas para aquela localidade que não necessariamente conversam com o seu plano de ação macro matriz. Então, é um ponto bem interessante. E aí vai ter sindicato que vai participar, vai ter sindicato que não vai participar. Cá entre nós aqui, não é exatamente uma crítica, mas os sindicatos, como qualquer retrato de sociedade, também não tem assim, uma história maravilhosa de diversidade, equidade e inclusão. Né? A gente não são exemplos e baluartes que a gente vai procurar e eles vão chegar e, não, deixa que a gente faz um treinamento de vieses inconscientes para vocês. Né? A gente não tem essa expectativa, né? Mas também é uma provocação também para os próprios sindicatos terem que também se posicionar e, enfim, acho que vai ser quase divertido. A linha da terapia em grupo, eu estava contando para elas que num barco eu tenho 7 sindicatos, porque tem sindicatos dos comandantes, tem do cozinheiro, tem do type,
categoria dentro de uma população com sindicatos E aí tem que envolver todos. Imagina trazer todo esse E aí cada um concorda, né? Aí um quer puxar para o seu lado, né? Ah, não, mas aqui para os meus faz assim. Não, mas tem que olhar o todo. Não, mas aqui vamos cuidar desse jeito. Vai ser divertido, pessoal. Tem mais uma pergunta do Vale aqui, para Marcelo. Não é para Marcela, é uma pergunta para todos, gente. De certa forma, Sem respeito aqui. Era brincadeira quando eu falei que era para Marcela. Para quem puder ou quiser responder, porque é mais uma reflexão do que uma pergunta. Né? Nós hoje nos deparamos com uma lei que provavelmente trará um retrato em parte distorcido, mas em parte verdadeiro e não muito bonito. E como é que nós resolvemos esse problema no dia seguinte? Como é que é o dia 2? Como é que é pós-relatório? Porque se o relatório demonstrar que existe de fato uma diferença injustificável, como é que isso se resolve? Eu já brincou que aquela teoria da medicina, que para passar dor de cabeça você martela o dedo. Então você manda embora um dos dois, acabou a diferença. Evidente que não é assim, mas de alguma maneira, e ontem a gente conversava na preparação, a raiz desse problema ela é muito mais profunda, ela é muito anterior, ela começa na contratação. Uma das coisas que eu ouvi nesse grupo, enquanto a gente preparava a apresentação, é como frequentemente nas entrevistas de emprego, no pedido de pretensão salarial, os homens jogam mais alto, pedem mais. As mulheres mais conservadoras talvez pedem menos. Eu brinquei até, e é verdade, que ao longo da minha carreira eu precisei contar algumas mentiras para conseguir promoções, transferências e oportunidades. Talvez mulheres não fizessem a mesma coisa que eu fiz. Quer dizer que eu sabia uma coisa que eu não sabia e depois fui correr atrás para descobrir como é que fazia. Eu penso que as empresas necessitarão, passada essa correria, pânico, correria do relatório, autuação justificativa, vai aparecer um retrato que não é muito bonito. E esse retrato que não é muito bonito, ele tem que ser tratado com medidas muito anteriores, muito precedentes e muito orgânicas dentro da companhia. E isso até proporciona ao RH, quem é de RH aqui, se sinta apoiado, mas vai precisar que o RH faça um trabalho muito profundo em políticas, que não são políticas necessariamente afirmativas, mas são políticas igualitárias. Então, a minha proposta, a minha pergunta, a provocação é, passado esse momento inicial, essa correria do prazo, como é que vocês imaginam as empresas se reorganizando? O que vai precisar ser feito? Porque esse retrato não pode ser perpetuado, esse retrato tem que ser modificado. E não é uma modificação simples. Eu vou responder porque eu fui pressionada aqui. Livre espontânea pressão. Livre espontânea, não, tô brincando. Depois eu passo, porque eu acho que provavelmente serei complementada, mas eu acho que, pegando um ponto da sua pergunta, Vale, eu acho que a empresa, na verdade, ela não vai parar no dia que recebeu o relatório, no dia 15 de março. Eu acho que muito provavelmente aqui as empresas pararam alguns dias quando a gente recebeu a análise, né, o assessment do gap que a gente tem. Então, quando a gente bate o olho ali e a gente vê a diferença salarial, em alguns casos, injustificada, às vezes a gente recebe um número que a gente fala, tá bonito. Ou tá melhor do que eu achei que fosse estar, né? Mas tem casos ali que a gente olha e fala, qual é a justificativa? A gente precisa entender. E aí eu acho que nessa hora, e aí eu acho que isso muito se conecta com o que a Fernanda falou, né? De olhar para dentro, não sei o quê, eu acho que cai até uma cortina ali da hipocrisia, né? Em que a gente para olhar mesmo qual é aquele problema que a gente tem. Por isso que eu falei, a gente precisa olhar o nosso assessment para entender e para fazer um plano, né? E tirar disso uma coisa boa. Mas e aí voltando, e aí realmente a gente na nossa conversa surgiu mesmo essa questão, né? O homem tem uma autoestima talvez, né? Um pouco elevada, culturalmente, né? Sem noção, exato. E eu brinquei muito uma vez, eu contei acho que no trabalho, que eu vi meu marido falou um dia que ele falava espanhol no trabalho. E eu passei na sala, ele faz uma almoço, eu falei, você fala espanhol? Assim, eu nunca vi você falar espanhol. A gente foi para o Chile, né, no começo do namoro, e você não sabia falar. Não, eu falo. Mas assim, ele começou a falar o espanhol, eu falei, amigo, esse espanhol eu também falo. Entendeu? Advogado, falo, esse espanhol eu também solto, entendeu? Então, assim, é uma autoestima surreal, né? Na dúvida, sim. Exato.
Então, e provavelmente você fez uma reunião e todo mundo falou, meu Deus, o Rally fala espanhol. Entendeu? Já fiz reunião, hein? Já fiz palestra em espanhol no Chile. Gente, não tem a menor condição. Assim, e eu acho que eu divido isso com a maioria das mulheres, não vou generalizar, mas assim, quando a gente vê, às vezes, quantas pessoas aqui já não viram uma vaga e falaram, não vou aplicar porque eu não tenho, sei lá, eu tenho 5 anos e 11 meses, eu não tenho 6 anos de formada, eu não sirvo para essa vaga. Então, assim, eu acho que é uma coisa, a raiz do problema, né, dessa discussão, ela é muito anterior. Então, existe, né, por exemplo, acho que o exemplo mais que a gente ouve, a gente falou ontem, né, licença maternidade, a gente fica 6 meses afastado, né, algumas mulheres até antes, talvez por algumas questões médicas. Quando a gente volta, gente, quando você volta de uma licença maternidade, você não liga uma chave, você começa a trabalhar, você não sabe onde você está. Eu tô querendo colocar medo quem ainda vai sair, mas assim, é a realidade. E você estar numa companhia em que você tenha, né, pessoas que te acolham quando você volta, é fundamental. Mas é o que a gente conversou. Então, assim, a mulher, ela faz caminhos na carreira, às vezes, e eu também ontem confessei isso, às vezes até inconsciente, para buscar uma segurança maior, porque ela precisa, às vezes ela quer, né, ela quer ter aquele tempo, né, se é mãe ou se quer estar em casa com o marido. Então, eu acho que isso é um pouco histórico, e eu estou generalizando, né, mas eu acho que cada um aqui tem a sua experiência, as suas, né, particularidades, mas eu acho que o problema está muito lá atrás. Então, isso se conecta completamente com, eu acho que o que a gente fala de ESG, das políticas, de treinamento, de como a gente traz esse problema. Só que como a gente traz esse problema, de novo, sem a hipocrisia, né? Sem a gente olhar e falar, não, mas isso é coisa da sua cabeça. Sim. Né? Você é mulher, então acho que você está doida. Sim. Que isso está acontecendo. Você ficou de licença maternidade? Você é louca. Então, eu acho que tem algumas dores que as mulheres trazem, não só da licença maternidade, tá, gente? Eu acho que de tudo, né? De toda a história, né, que a gente vem carregando, que impacta diretamente nessa discriminação salarial, que é o que eu falo. Por isso que eu falo, eu não acho que ela seja intencional, mas eu acho que ela é uma consequência desses fatos. Então, da mulher, por exemplo, se eu sou medida por produtividade, como que fica a minha... Vocês pegam o meu último ano, eu fiquei 6 meses fora, como que fica o meu número? Se eu sou medida por produtividade. Eu sou elegível ao bônus porque eu saí e voltei, então eu trabalhei o ano inteiro? Então, eu acho que são questões muito mais profundas, que aí é onde eu entro, quando a Fernanda fala, né? É indiscutível. É óbvio que vai ter um ser humaninho, como você disse, ou outro que vai discutir, mas eu acho que é indiscutível como isso se conecta, né, com as nossas políticas de ESG, de diversidade, de inclusão. Eu acho que é indiscutível. E vou fazer um recorte também aqui social, que olha que nós estamos discutindo aqui, tem só mulher branca bem-sucedida, senão a maioria é branca, né? E isso é um problema que dói pra gente, né? Então, você imagina para quem está na base da pirâmide social, que são as mulheres pretas, né? Se a gente, às vezes, acha que a gente assim, né, remunerada, não mal remunerada, né? Mas se existe diferença dos nossos salários para os homens, imagina o poder de argumentação de uma mulher preta que demora 2 horas para chegar no trabalho, que precisa pagar boletos tanto quanto a gente, mas muito mais necessitada. Então, assim, não dá para olhar para trás agora e dizer, gente, mas não dá. Daqui para frente, a gente tem que trabalhar nessa mudança, né? Ela é absolutamente necessária. A gente vai precisar mergulhar de cabeça, assim, profundamente. Talvez demore um tempo, mas, gente, chegou para ficar. Tomara que fique mesmo, sabe? A gente vai trocando o pneu do carro com ele andando e vai ajudando, né? Enfim, vai contando com a ajuda dos escritórios, das judicializações, se necessário, para mostrar para o governo que talvez aqui a gente não vai chegar, que essa DO não é o parâmetro, mas, gente, chegou e tomara que fique, sabe? Para nós e para todas, né? E porque nem tudo são críticas, né? Eu acho que eles andaram muito bem ao trazer a questão do compartilhamento das obrigações familiares, né? Que está provocando aí um debate, um olhar para dentro e entender se, será que as condições de fato elas são equânimes, né? Porque ainda que o ponto de partida pudesse ser o mesmo, ainda que entrasse com o mesmo salário, como que isso vai, com o passar do tempo, né, se construindo? Eu acho que nessa para relembrar é viver, né? Eu acho que a pandemia escancarou muito essa questão das obrigações familiares, né?
Eu tinha criança pequena na época, eu lembro que eu entrava assim, nas reuniões meio descabelada, meio louca, assim, meu Deus do céu. E eu tinha colegas que entravam maravilhosos, plenos, descansados, estava tudo ótimo, sabe? Eles, nossa, eu tô adorando, tô fazendo yoga em casa, tá sendo ótimo. Então, assim, como escancarou, né, essas diferenças. E como é importante a gente olhar para isso, né? Porque se os homens nas empresas, que ainda que sejam pais, não vivem a questão da divisão das tarefas domésticas e familiares, isso vai se refletir. Ah, Andressa, mas é papel da empresa olhar para isso? Bom, cada empresa tem a sua resposta, né? Estamos sendo convidados, se não obrigados a ajudar e fazer uma parte nisso. Alguns países, inclusive, já têm ou estudam ampliar a licença paternidade para ser igual à da maternidade. Acho maravilhoso. Que é uma ideia com prós e contras, mas é uma resposta a políticas públicas ou empresariais que tentam equalizar a situação sem invadir a decisão doméstica ou familiar, que continua sendo soberana. A empresa que trabalhamos, na época, tem 1 ano de licença parental. E ela tem que ser dividida entre o homem e a mulher da forma que eles acharem melhor, mas no mínimo 3 meses. Então, se eles entenderem que muitas vezes eles fazem a conta aqui que é o melhor emprego. É você o homem ou a mulher. Aí, então eu vou fazer de 3, você faz de 9. Eu vou fazer 2 de 6. A mulher pega os primeiros 6 meses, o homem pega os segundos 6 meses. Então, isso para mim dá 1 ano e fala de casal, escolham entre vocês aqui como é que vocês vão dividir, mas o mínimo é 3 meses. É interessante ter esse mínimo. Eu já tive cliente que tentou implementar uma licença parentalidade, mas os homens não aderem, né? Por ser opcional. Os homens falam, não, obrigada, eu vou ficar só mesmo com 5 dias aqui, depois eu vou voltar. Estou bem com 5 dias. Tá? Já me conectei com o bebê. Ótimo. Quer voltar uma noite? E aí acaba tendo uma atividade, né? Então é interessante essa de ter o mínimo. Eu não conhecia. Muito bom. São os exemplos do Olimpo. O dia que a sociedade der certo, será a sociedade norueguesa. Mas os colegas noruegueses reclamavam um pouquinho, muitos homens também ficavam no mínimo. Só um spoiler aqui. Mas aí é tudo questão de perspectiva. Deixa eu botar mais um caldo. A dúvida, sim. Lembra do Sverre, né? Aí um dia veio um e-mail com um outro sobrenome, assim. Eu falei, outro Sverre, né? Sou eu, o Sverre. Mas você mudou o sobrenome? Eu mudei, porque eu casei e eu pus o sobrenome da minha mulher. Eu falei, tá vendo? Vocês são muito mais evoluídos que a gente. Passos à frente. Passos à frente. Anos-luz à frente. Tem uma pergunta aqui do chat, que é da Michele Alves, que ela pergunta o seguinte. Bom dia. E as políticas de remuneração por competência, mérito, como ficam? Eu acho bem difícil isso, porque, voltando à live, né? Eu fiquei um pouco confusa na live, porque eles disseram que tudo vai entrar, inclusive remuneração por metas. Então, você vai pegar o valor que foi pago. Para um homem, recebeu 1.000, a mulher recebeu 500. Não estou olhando as metas, né? Mas, por outro lado, eles disseram, olha, mas o atingimento de metas é uma justificativa. Porque é óbvio, se você tem uma política por meta, né? E um profissional atinge, o outro não atinge, o que não atinge vai ganhar menos, ou atingiu menos, né? Então, ficou desse jeito no posicionamento do Ministério do Trabalho, que em primeiro momento vai entrar, mas seria uma das possíveis justificativas, o não atingimento de meta. O passo 2 seria assim, mas por que 90% dos homens atinge e 90% das mulheres não atinge, né? Supondo que tem esse retrato, né? Existe, que é um pouco da pergunta 5, né? Critérios para progressão na carreira, então tem aqui complementos de metas, horas extras, enfim. E aí um ponto que a gente estava, né, discutindo com os clientes, assim, olha, se na sua empresa existem metas, e isso é um componente de avaliação de performance, e isso pode justificar uma diferença salarial, é de se avaliar como responder, talvez, né, faça realmente sentido você colocar sim. E aí o segundo, bom, quais são os prós e contras dessa resposta, né? E aí falávamos justamente, bom, como que se dá essas condições de atingimento de meta, como que isso acontece?
Por outro lado, isso entra num nível de granularidade tão grande, né, e numa sofisticação de debate que eu não sei o quanto isso vai se dar num processo de fiscalização, o quanto que isso realmente vai ter que ser levado para uma judicialização, e como fazer esse exercício quando você pensa em 12 mil funcionários, quando você pensa, né, num universo muito grande de pessoas. Né? E até um ponto que foi dito na live, mas não é exatamente verdade, por favor, espero que não estejam gravando. Mas assim, porque sempre foi objeto de fiscalização no Ministério do Trabalho o tema da equiparação. Eu, em quase 20 anos, nunca vi. Justamente porque a gente entra nesses meandros e nuances e detalhes. Prova, né? Sempre prova. Tem da comparação. É o Jean com a Marcela, né? Então, assim, bom, qual é a diferença entre o Jean e da Marcela? Como é que você imagina se você levar isso para um processo de fiscalização? Você consegue trabalhar numa reclamatória trabalhista, e leva prova, testemunha, enfim, aquela função toda. Eu queria fazer uma provocação aqui, que é a seguinte, né? Nós temos que ter a tranquilidade de que nossas políticas de remuneração variável não são discriminatórias. Se eu estou preocupada com a minha política, é porque eu sei que, né, assim, eu sei ou eu desconfio, né, que alguma coisa aqui está beneficiando os homens. E igual você falou, se você tem uma política e que a maioria dos homens atinge a média, o problema não é da lei, nem do relatório, nem do como. Olha para dentro e fala, gente, estamos errando aqui, ó. Estamos beneficiando os homens, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, porque a gente vive num mundo capitalista em que sempre, assim, independente da questão da meritocracia ou não, do que é certo e do que é errado, nós somos remunerados com base em metas, e, né, assim, não o nosso fixo, claro, mas acho que a maioria de nós aqui ganha algum bônus do PPR durante o ano, por metas, atingimento de metas. Isso é uma coisa bem básica, né, do mundo capitalista. Acho que sim. Se a gente está muito preocupado, é porque a gente tem que olhar para dentro e dizer, olha, tem alguma coisa que não deveria estar acontecendo aqui. A tua fala me deu um insight, né? Dentro dos exercícios de RH, né, quando você está olhando, muitas empresas, cada uma tem uma metodologia, o 9 Box, ou o Top Performer, etc. Você vai ter que ter este olhar, né? Eu tenho ali os top performers da empresa, os caras que estão recebendo o bônus super extra na Mega Galáxia. Poxa, só tem homem? Opa! Sim, totalmente. Será que só tem homem porque... Né? Então, peraí, mas será que essa mulher... mas ela teve licença. Então, mas e daí? Mas ela também tem que estar ali. Então, essa chavinha aqui, mas muitas vezes não é só o papel, né? É no exercício, no dia a dia. Na hora de avaliar os executivos da empresa ou os executivos daquela área... Peraí, eu estou tendo viés aqui ou não, mas isso a gente tem que aculturar totalmente. A organização para ter essa disponibilidade discussão. para horas extras, viagens, compromissos com os clientes. Se isso for critério para bonificação, você está fazendo errado, meu amigo. Né? Acho que é esse exercício de olhar para dentro. Tem várias coisas que eu olho e falo, gente, esse critério super razoável, cumprimento de metas definidas pela empresa, capacidade de trabalho em equipe, faz muito sentido para mim. Agora, disponibilidade para horas extras, viagens e compromissos com os clientes. Não deveria ser, né? Assim. Nos debates que a gente teve com a participação da Flávia anterior, ela trouxe um ponto bem interessante, em homenagem a ela, vou trazer aqui, a economia do cuidado, né? Que é um tema que hoje as empresas começam a debater, o quanto que isso impacta dentro da sua estrutura e das possibilidades de ascensão, né? As mulheres acabam assumindo muitas vezes esse papel de cuidadoras, e aí porque já na entrada a gente já tem problema, então a mulher já ganha menos do que o marido. Aí acontece uma situação familiar que tem que cuidar, por exemplo, de uma mãe, de uma avó, quem que vai parar de trabalhar? Né? Quase sempre a mulher. Né? E mesmo que ganhassem a mesma coisa, ou que talvez a mulher ganhasse um pouco mais, ainda assim talvez a decisão fosse pela mulher, porque você leva mais jeito, né, para cuidar, eu não sou muito bom com isso. Ou ela vai acumular, né? Ou ela vai acumular, e aí isso tudo tem um impacto em desempenho, em performance, né? E aí, só para lembrar também, eu sei que o assunto é super polêmico, eu só vou soltar e sair correndo, que é a discussão da meritocracia, né? Tem tido muita discussão, e quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem que olhar para a meritocracia de um outro jeito. Que a gente estava conversando. Passou a bomba e sai correndo. Eu vou complementar a bomba, tá, gente? Se a gente conversou ontem, que não é só licença maternidade, né? Depois que você volta, se você opta por amamentar, você ainda amamenta um ser humaninho lá que depende do alimento que vem de você.
fator de estresse, o tanto que você conseguiu se alimentar bem, o tanto que você conseguiu beber água, não é só o período que você ficou fora da licença maternidade. Peito explodindo no meio de uma reunião, aí você disfarçando. Não é só voltar da licença maternidade, é tudo que vem depois disso, né? Tem mais alguma pergunta, Andressa, no chat? Não. Não, o pessoal tá tímido no chat. Mais alguém com perguntas? Não? Então, olha, gente, super obrigada. Acho que assim, o debate foi bastante educativo para todos nós e entender um pouco o que vocês estão passando nas empresas de vocês. Muito obrigada à audiência, todo mundo aí do online, presencial também. A gente fica aqui mais um tempinho à disposição. Se quiserem fazer alguma pergunta que vocês não quiseram fazer aí, na frente de todo mundo, vontade. Tá bom? Muito obrigada. E acho que a gente ainda está com coffee break aí fora. Bom, fiquem à vontade. Obrigada. Só mais um ponto, gente. Vocês vão provavelmente receber um formuláriozinho para avaliar o evento, para falar o que vocês acham que podia ser melhor, tal. Por favor, respondam, que ajuda a gente a melhorar aqui para os próximos. Na dúvida, sim. Na dúvida, sim. Com dúvida, sim. A gente obrigada. Aprendi muito. Não, eu queria.